Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre projeção de um vetor, né? Então o nosso problema é o seguinte, né? Sejam dois vetores, U e V, né? Os mesmos, né? Então, U e V são dois vetores diferentes de zero, né? E com um ângulo θ formado entre eles, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a projeção, né, determinar a projeção de um deles sobre o outro, tá? Por exemplo, do vetor u sobre o vetor v, ou melhor, do vetor u na direção do vetor v. Tá? Esse é o nosso problema, tá joia? Então, estou fazendo aqui rapidinho os nossos dois vetores. Digamos que esse vetor aqui seja o vetor u e esse outro vetor aqui, tá? É o nosso vetorzinho v, tá? O que eu quero fazer? Eu quero saber qual é a projeção do vetor u na direção do vetor v, ou a projeção de u sobre v. Né? É como se a gente imaginasse, né, que tem uma lâmpada aqui na parte de cima, né, e a projeção do vetor u na direção do v é a sombra do u. Tá? Então, a gente faz uma sombra, né, perpendicular ao vetor v. Tá certo? Então, vou fazer aqui uma retinha tracejada, que representa a sombra, né, da ponta do vetor ali, tá? Lembrando que aqui foi um ângulo de 90 graus. E o vetor que eu quero calcular é esse vetor aqui embaixo, né, que é a projeção. Tá bom? Essa aqui é a extremidade dele. E o módulo dele vai ser, né, do ponto em comum dos dois vetores ali, da origem deles, até o final da flechinha. E esse cara eu vou chamar de W. É esse vetorzinho que eu quero calcular. Né? Além disso, foi falado que existe um ângulo entre os vetores u e v, que é um ângulo igual a θ, né? Que é o mesmo ângulo entre u e w, que é a sua projeção na direção do v. Tá bom? Então, o nosso problema é esse, calcular esse w, que é a projeção de u na direção do v. Como a gente pode ver, aqui nós temos um triângulo retângulo. Né? Temos aqui o módulo de u como sendo a hipotenusa, o cateto adjacente é o módulo de w e o cateto oposto, né, é essa altura aqui, que no momento não nos interessa, tá bom? Sabendo disso, nós podemos colocar aqui o módulo do vetor w, né, ou seja, o cateto adjacente ao ângulo θ, é igual à hipotenusa, que é o módulo de u, vezes, né, o módulo do cosseno entre eles. Tá? Por que eu coloco o módulo do cosseno? Porque o cosseno, esse ângulo θ, ele pode ser um ângulo agudo ou obtuso. Né? Ele pode ser um ângulo, por exemplo, ou poderia estar virado para cá. Né? Aí o ângulo θ teria mais de 90 graus e o cosseno daria negativo. Tá? Como nós temos que a direção de u e w é a mesma, nós colocamos aqui, né, que o cosseno fica dentro do módulo, no caso. Tá bom? Bom, a matéria passada que nós vimos, que é o ângulo entre dois vetores, nos traz que o cosseno do ângulo θ pode ser escrito em termos dos vetores u e v. Né? Então, vamos fazer essa substituição. Vamos manter o módulo de u, que é esse módulo de u aqui, e o cosseno de θ era o produto escalar entre os dois vetores, né, que formam o ângulo θ, que nesse caso é u e v. Nós temos o produto escalar u com v, dividido, né, pelo produto dos módulos, u e v. Não podemos esquecer que o cosseno está dentro do módulo, então nós precisamos colocar o módulo aqui em cima no nosso produto escalar, tá bom? O que a gente pode fazer aqui, ó? Como nós temos módulo de u aqui e módulo de u aqui embaixo, nós podemos cancelar, né? E ficamos simplesmente com módulo de w igual ao módulo do produto escalar entre u e v, dividido pelo módulo do vetor v, tá certo? Vamos guardar esse resultado aqui. Nós já vamos usar ele, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode observar, né, do nosso desenho aqui, é que w e v têm a mesma direção, né? Ou seja, o w está na direção do v, é uma das suposições que a gente fez inicialmente, né? Que o w é a projeção de u na direção do vetor v. Né? Como eles têm a mesma direção, nós podemos escrever, né, que w é igual a um múltiplo do vetor v. Né? Nós vimos isso lá no início, né, quando a gente trabalhou, né, com vetores que são paralelos. Né?
E esse k é uma constante que pertence aos reais. Tá joia? Bom, como eu tenho o resultado aqui para o módulo de W, eu vou aplicar o módulo aqui também, tá bom? Bom, o módulo de W, nesse nosso caso aqui, vai ser o quê? O módulo de KV, que é a mesma coisa que módulo de K vezes o módulo de V. Módulo de K vezes o módulo de V. Opa, o K não tem vetor aqui em cima, tá? Me empolguei, é só a constante K. Tá joia? Nós podemos, né, isolar a nossa constante K e vamos obter o quê? Módulo de K igual ao módulo do vetor W vezes, né, esse que está multiplicando passa dividindo, né? Na verdade, multiplicamos pelo inverso, tá? 1 sobre módulo de V. Cancela com esse e aparece aqui do outro lado, né? 1 sobre o módulo de V. Tá certo? Mas o que, que a gente tem? Né? A gente sabe que o módulo de W, a gente acabou de calcular aqui, é igual ao módulo do produto escalar entre U e V dividido pelo módulo de V. Então, nós ficamos com módulo de U escalar V, aqui em cima, dividido pelo módulo de V, vezes 1 sobre o módulo de V. Portanto, o que, que nós temos? Né? Se o módulo de K é igual ao módulo disso daqui, então o nosso K, nossa constante, vai ser simplesmente o produto escalar entre U e V dividido pelo módulo de V ao quadrado. Tá? Bom, sabendo disso daqui, nós sabemos quanto vale a nossa constante, então nós podemos voltar e substituir aqui em cima. Logo, o nosso vetor W, que é a projeção de U na direção de V, vai ser dado por K, que é isso daqui, U escalar V, dividido por módulo de V ao quadrado, vezes o vetor V. Né? Então, aqui nós temos que o nosso W vai ser o quê? O W é a projeção do vetor U na direção do V. Né? Então, a gente vai chamar esse W, né, para ficar uma coisa um pouco mais didática, de projeção do vetor U aonde? Na direção de V, que é esse Vzinho aqui embaixo. Projeção de U na direção do V. Então, reescrevendo essa relação aqui, simplesmente vou trocar o W por projeção, né? Nós vamos ter que a projeção do vetor U na direção do vetor V será igual a U escalar V dividido por módulo de V ao quadrado vezes V. Tá? Nós podemos fazer um pequeno rearranjo, né, dessa parte aqui. Nós podemos pegar o módulo de V ao quadrado, escrever como módulo de V vezes módulo de V e colocar aqui para fora, né, embaixo desse vetorzinho aqui. Então, nós vamos ficar com projeção do vetor U na direção de V igual ao vetor U escalar. V sobre o módulo de V, escalar de novo, V sobre o módulo de V. Né? Eu peguei um dos módulos e coloquei embaixo desse V e o outro ficou embaixo desse daqui. Né? Então, nós podemos escrever desta forma aqui, ou ainda, nós podemos escrever projeção do vetor U na direção de V como U escalar V divididos por V escalar V vezes V. E aqui nós temos a relação final, né, da projeção do vetor U na direção do V. Isso que está dentro do parênteses aqui, isso daqui é um número, né? Então nós temos U escalar V, dá um número, dividido por V escalar V, que é um número também. Tá certo? Nós temos que V escalar V é igual ao módulo de V ao quadrado, né? Porque, só para relembrar ali, ó, pessoal, o módulo de V é igual a raiz quadrada, né, do quadrado das componentes, ou então V escalar V, aqui, né?
Se a gente pegar a raiz e jogar para o outro lado, nós temos que o módulo de v ao quadrado, isso aqui é um v, não é um w, é igual a v escalar v. Tá? Isso que me permitiu escrever, né, daqui que virou isso, né, ou daqui passar para cá, né, escrever dessa forma aqui, o módulo ao quadrado de v como produto escalar entre o vetor v e ele mesmo, tá certo? É por causa dessa relaçãozinha aqui que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, essa é a equação para calcular a projeção de um vetor na direção de outro. Tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Na sequência eu vou trazer para vocês a resolução de um exercício, tá? Até a próxima.